Você pode perder grande parte do seu patrimônio se não fizer um planejamento patrimonial e uma boa sucessão. É isso que ocorre com mais de 70% das famílias. E você pode impedir que isso aconteça com a sua. A holding familiar é uma excelente solução para isso. Mas é muito importante que você entenda qual é o primeiro passo para iniciar a criação de uma holding familiar. E eu vou te mostrar aqui como é simples, mas essencial o primeiro passo para a criação de uma holding familiar, totalmente personalizada e eficaz para a sua família. Então, vem comigo que eu vou te mostrar isso agora. Olá, eu sou a doutora Regiane Gregório, advogada com mais de 25 anos de experiência, pós-graduada em Direito Empresarial, Direito dos Contratos e especializada no planejamento patrimonial da família com a ferramenta da holding familiar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema que é fundamental para quem deseja proteger a família e o patrimônio construído ao longo de uma vida, e assim garantir um futuro tranquilo para os filhos e herdeiros. Nós vamos falar do primeiro passo para iniciar a criação da holding familiar, a seção de viabilidade. No vídeo de hoje, você vai entender o primeiro passo que toda família precisa fazer para iniciar a criação de uma holding familiar, que é a seção de viabilidade. Então, você vai entender exatamente o que é a seção de viabilidade. Eu vou explicar o que acontece nela, vou abordar como ela é essencial e imprescindível para a criação da holding familiar de uma forma personalizada e eficaz para atender os objetivos da sua família. Vamos começar? Se você quer criar uma holding familiar, independentemente se você é proprietário de imóveis ou você é um empresário, dono de uma empresa com atividade econômica, ou se você simplesmente tem investimentos, você precisa realizar o primeiro passo, que é a seção de viabilidade. Esse passo é essencial e indispensável para a criação da holding familiar. É um procedimento que muitos ignoram e acabam colocando em risco o planejamento patrimonial e a sucessão dos bens. É na seção de viabilidade que avaliamos se a holding familiar realmente faz sentido para você e sua família. Quais são os benefícios financeiros e sucessórios que ela vai te trazer? Quais proteções a família precisa com a criação da holding familiar? Evitando assim erros graves na estruturação do planejamento patrimonial da família. Então vamos lá. O que é a seção de viabilidade? Eu respondo. A seção de viabilidade é o primeiro passo, a primeira etapa do planejamento patrimonial de criação da holding familiar. Nessa fase, o advogado planejador, ele se reúne com a família para entender o cenário familiar, o cenário patrimonial e coletar informações fundamentais que vão direcionar todo o planejamento e as cláusulas contratuais da holding familiar. O objetivo é garantir que a criação da holding familiar seja a melhor estratégia para o caso específico da família. Por isso, na seção de viabilidade, nós analisamos 3 pilares essenciais para a criação da holding familiar. O primeiro pilar é a estrutura familiar. Como é a organização da sua família? Há herdeiros? Existem conflitos sucessórios? Os herdeiros, se houver, eles são maiores? São casados?
Se são casados, por qual regime de bens? Esses herdeiros residem no Brasil ou exterior? Se não há herdeiros, existe cônjuge? Qual o regime de bens do seu matrimônio? E o cônjuge? Qual a idade? Qual a profissão? Tudo isso importa. O segundo pilar é a estrutura patrimonial. Quais bens você possui? São imóveis? São participações em empresas? Investimentos financeiros? Ativos digitais? Negócios rurais? Quais são os patrimônios? Terceiro pilar. Quais os objetivos da família? Você quer apenas proteger seus bens? Ou você quer reduzir impostos? Ou facilitar a sucessão? Ou proteger a sua família? Ou ainda, definir para os cônjuges a administração e sucessão dos bens? Sim, porque mudança legislativa pode ocorrer a qualquer momento e alterar totalmente a condição do cônjuge de herdeiro necessário, como é o caso da atual proposta de reforma do Código Civil. Por isso, a importância da sessão de viabilidade. Sem ela, seria impossível criar de forma segura e eficaz a holding familiar para o planejamento patrimonial da sua família. Veja, entender o contexto da família, a origem e destinação dos bens, assim como os objetivos e necessidades da sua família, garante segurança no planejamento patrimonial e na criação da holding familiar personalizada. Cada família é única e não existem duas holdings iguais. É importante ressaltar que a sessão de viabilidade não é apenas uma formalidade, mas um momento muito importante de coleta de informações imprescindíveis para análise de todas as pessoas que compõem o núcleo familiar, para análise das relações e relacionamentos que cada um possui, para análise das profissões que cada um exerce, os medos e anseios que cada um tem. É um momento de conhecer a formação patrimonial e realizar um verdadeiro raio-x da família e do patrimônio, justamente para diagnosticar de forma precisa e segura se é viável ou não a criação da holding familiar para a família. Por isso, a sessão de viabilidade é o primeiro passo e a etapa mais importante para a criação da holding familiar. E aí, está gostando do que eu estou trazendo? Comenta aqui já embaixo desse vídeo se você já iniciou a criação da sua holding familiar. E se sim, me conta se você realizou o primeiro passo, se realizou a sessão de viabilidade. Eu estou curiosa para saber. Por que essa etapa é fundamental? Muitos profissionais criam holdings sem um estudo prévio, sem essa análise, sem a sessão de viabilidade. E a família acaba tendo problemas sérios depois, como por exemplo, sofrem com custos desnecessários, falta de economia tributária e até perda de patrimônio, perda da própria proteção patrimonial. A sessão de viabilidade, ela evita tudo isso. Por quê? Ela permite avaliar os riscos e benefícios antes da tomada de qualquer decisão. Eu vou trazer aqui um exemplo real do meu cliente Vicente. Recentemente, esse meu cliente queria criar uma holding para a família dele. E essa holding tinha como objetivo reduzir os impostos incidentes sobre a renda de aluguel dos imóveis que ele tem e que ele faz alocação, justamente para recebimento mensal dessa remuneração, desse valor de locação. Ao realizarmos, então, a sessão de viabilidade, identificamos que para ele seria necessário criar uma holding com regime tributário diferente
daquela que ficariam os bens. Ou seja, ele teria mais de uma empresa com regimes tributários diferentes. E isso otimizou a tributação dos rendimentos de aluguel que ele recebia, aumentando a economia tributária em 30%. Isso é exatamente o que acontece quando se realiza a sessão de viabilidade. Nós, advogados planejadores, passamos a ter clareza de todo o contexto familiar para a criação da holding familiar. E você deve estar se perguntando: como funciona na prática a sessão de viabilidade? A sessão de viabilidade ela ocorre por meio de uma reunião entre advogado planejador e a família, onde são levantadas informações essenciais que nós precisamos para a estruturação da holding familiar. E nessa reunião, nós levantamos todas as informações detalhadas para o entendimento da estrutura familiar, patrimonial, conflitos, se houver, e os objetivos da família. Iniciamos a sessão de viabilidade com a coleta de informações detalhadas sobre cada membro da família. Precisamos entender a dinâmica da família, os relacionamentos entre si, as relações matrimoniais de cada um, as profissões de cada ente e tudo que possa interferir em uma sucessão. Então, entender a estrutura familiar ela é essencial, porque as dinâmicas entre os membros podem impactar diretamente na gestão e na proteção do patrimônio. Durante a reunião, perguntamos sobre o estado civil de cada membro da família, como são as relações entre os envolvidos, se existem filhos, herdeiros ou outros dependentes, ou até mesmo se não há herdeiros, se não há filhos, se há entes, sejam familiares ou não, que a pessoa tenha amor e que queira beneficiar. Tudo isso é colhido na sessão de viabilidade. Esses detalhes nos ajudam a visualizar o contexto familiar e a determinar possíveis implicações legais e patrimoniais, como é o caso de se haver filho fora do casamento e precisar fazer reserva de patrimônio para a garantia da legítima desse filho ainda não reconhecido. Em seguida, falamos sobre as profissões e riscos associados a elas. De cada um desses membros da família é estudada a profissão que eles têm e que eles exercem. Aqui estamos interessados em entender as atividades profissionais e como elas podem afetar a segurança do patrimônio familiar. Por exemplo, se um membro da família é médico ou advogado, se existem riscos específicos de responsabilidade que precisam ser considerados, ou se algum dos membros da família é empreendedor. Para análise de questões de litígio ou até de dívidas fiscais e trabalhistas oriundas dessa empresa com atividade econômica que alguém da família possa exercer. Tudo isso é analisado. Seguimos então para um dos pontos mais críticos: a análise do patrimônio construído. É aqui que entramos em detalhes sobre os bens que a família possui. Coletamos informações sobre imóveis, bem móveis como veículos, aeronaves, embarcações, contas bancárias, investimentos ou ativos digitais, como cripto, empresas ou produção rural. Existem até empresas rurais. Então, tudo isso importa. E qualquer outro ativo, até mesmo canais aqui no YouTube ou até mesmo de Instagram que tenha relevância
Tudo isso é considerado. Precisamos entender a origem desses bens, como foram adquiridos, como são utilizados atualmente, mas também quais os planos da família para o futuro desses bens. O método de coleta de informações é feito através de conversas abertas, onde incentivamos cada membro da família a compartilhar suas perspectivas e preocupações, como também objetivos em um ambiente colaborativo e acolhedor. Além das conversas, podemos usar questionários e formulários para garantir que nenhuma informação importante tenha ficado de fora. Esses documentos nos ajudam a estruturar a coleta de dados e podem ser revisados posteriormente. É muito importante que a família se sinta à vontade para compartilhar as informações, pois a transparência é a chave para uma análise precisa e eficaz, sem qualquer risco para o planejamento patrimonial da família. Cada um desses aspectos desempenha um papel importante na avaliação do diagnóstico de viabilidade, mas também de criação da holding familiar. É como montar um quebra-cabeça, onde cada peça é fundamental para entender esse todo. É muito importante a identificação de riscos e oportunidades, e ao entender as funções dos membros da família, suas interações, conseguimos mapear os riscos que podem impactar o patrimônio. Ao chegarmos ao final da sessão de viabilidade, com todas as informações coletadas, é o momento de diagnosticar a viabilidade ou não de criação da holding familiar. E assim, já temos todas as informações necessárias para o advogado planejador desenvolver o planejamento patrimonial com a criação de uma holding familiar totalmente personalizada para atender às necessidades e objetivos da família. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal, porque aqui é o local certo para você entender como a holding familiar pode proteger você, seu patrimônio e ainda facilitar a sucessão dos seus bens para os seus filhos, herdeiros ou a pessoa que você ama. Não deixe para depois e se inscreve já. Lembre-se, planeje seu patrimônio, garanta o futuro da sua família. Aproveita e assiste esse outro vídeo aqui do canal. O patrimônio da família não resiste a 2 inventários. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!